Primeiro livro de Samuel 30, do verso 1 em diante, eu quero ler com você. Vamos ler aí. Os adolescentes aí, Vandão, vamos ter avisado. Os adolescentes estão se reunindo ali, obedecendo todas as diretrizes ali, estão curvando lá. Então os adolescentes podem ir para a sala de vocês. Vocês vão ter uma aula especial lá com o Vando. Bem que o Vando me avisou aqui. 1 Samuel 30, quem achou diz amém, bem bonito. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo de que os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados o conduziram à frente de outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Até aqui. Senhor, aplica a sua palavra ao nosso coração, Senhor. Fala comigo e fala com o teu povo, e fala com aqueles que estão ligados conosco, Senhor, aqui nesta manhã. Assim pedimos a tua bênção, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, li um texto longo com você. Normalmente eu leio textos mais curtos, mas eu confesso para você que Deus, Ele colocou esta palavra no meu coração, e antes de começar a ministrá-la a você, porque essa história aqui é uma história muito triste, uma das maiores batalhas que Davi viveu. Foi a maior batalha que Davi viveu, não por causa da batalha física que foi, mas por causa de muitas coisas emocionais que envolveram Davi aqui.
E no decorrer da nossa ministração a gente vai falando sobre isso. Mas eu queria perguntar para você: você já se sentiu completamente impotente diante de uma situação? Qual foi a situação que você viveu na sua vida que você se sentiu impotente? Tem alguma situação que você viveu que você me diz assim, que você se sentiu extremamente impotente? Você olhou para aquele tempo que você viveu e você falou: não, essa situação não tem jeito, eu não vou conseguir reverter isso. É possível que a gente tenha vivido alguma situação assim. É possível que a gente viveu alguma situação que a gente se sentiu extremamente impotente. Aí eu pergunto para você: quando você se sentiu extremamente impotente de uma situação, como que você reagiu? Como que você reagiu? Quais foram as suas reações? Esse texto aqui relata um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, antes de se tornar rei de Israel. Foi muito difícil para ele isso. Ao voltarem de uma batalha, quando eles voltaram de uma batalha no qual eles não puderam lutar, Davi e seus homens tiveram uma das visões mais terríveis que você pode imaginar. Os amalequitas haviam roubado tudo, tinham atacado a cidade, tinham queimado a cidade, tinham levado como prisioneiros os habitantes daquele lugar, as mulheres, as crianças, os escravos, foi todo mundo embora. E para piorar a situação de Davi, os homens começaram a culpar Davi, pois Davi era o líder. E eles começaram a culpar Davi, começaram a atribuir a Davi a culpa de tudo que estava acontecendo. Davi, olha o que aconteceu, se nós estivéssemos aqui não teria acontecido isso, nós teríamos guerreado. A gente foi para uma guerra que nem guerreou, e agora a gente volta aqui, a gente vê essa situação. Você imagina Davi vivendo sobre essa pressão? Você imagina o emocional de Davi como não estava? E eu pergunto: o que fazer diante dessa situação? O que fazer diante de situações que roubam as nossas forças? Porque tem situação que mina a nossa força. Há comentários que minam a nossa força. Há conversas que minam as nossas forças. Há situações que minam as nossas forças. E o que fazer diante de situações que aparentemente, diga aparentemente, situações que aparentemente elas não têm resolução? Porque tem coisa que a gente olha, a gente fala: é impossível. Então hoje eu quero parar um pouco com você aqui nesse texto aqui de 1 Samuel 30, para a gente perceber as atitudes que Davi teve diante de todas essas coisas. E as atitudes que Davi teve, embora a gente leia a história de Davi, essa história aqui pode não ser a minha história, a sua história, no sentido da gente estar guerreando como ele guerreou, mas ele estava guerreando de uma maneira muito feroz. Roubaram tudo deles, tudo que eles tinham foi embora. Até as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, as crianças foram levadas cativas. Você já pensou uma situação dessa? Para nós aqui é difícil até às vezes de entender esse contexto. Por que que é? Porque a gente não vive sobre esse prisma, a gente não vive sobre esse contexto. Graças a Deus, nosso país é um país de paz. Mas vai conversar com uma pessoa que vive lá no Oriente Médio, como que eles vivem todos os dias, o medo que eles vivem todos os dias, as explosões, cada explosão é um susto. Você imagina como que essas pessoas não vivem? É muito difícil. Quando a gente olha essas histórias bíblicas aqui de guerra, de batalha, a gente lê e a gente tem dificuldade de entender isso como deveria ser entendido. A gente tem muita dificuldade, porque, volto a dizer, graças a Deus, somos um país pacífico. Então, Davi aqui, diante de toda essa situação que aparentemente era sem saída, o Davi fez algumas coisas que tem a ver comigo, que tem a ver com você hoje. Porque existem situações bem menos, que são menos sérias do que essa que Davi viveu, que oprimem a gente, que entristecem a gente. Quanta gente entristecida, quanta gente desanimada o tempo todo. Gente, ânimo não é uma coisa que você ânimo é uma coisa que você busca. Você tem que buscar ânimo, você tem que buscar força.
O Davi fez algumas coisas, eu quero me concentrar no que Davi fez. Como que Davi continuou? Primeira coisa que eu vejo aqui está no verso de número 4. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Você já chorou até perder a força? Já aconteceu com você de você chorar tanto, que quando você foi se levantar você não tinha forças, você foi dormir? A palavra de Deus está dizendo aqui que Davi chora. E eu vejo pelo menos 3 razões pelas quais Davi chora. Primeiro, Davi chora pela dor que ele sentiu ao ver a destruição. Você imagina você tentando construir algo significante para a sua vida, e de uma hora para outra aquilo que você construiu com tanta significância, você vê no chão por alguma razão. Você vê que aquilo se perdeu por alguma razão. Você lutou tanto por algumas coisas e de repente acabou tudo aquilo. Então Davi estava chorando e chorando em alta voz, por quê? Porque Davi sente, ao ver aquele cenário, ele sente a dor por causa da destruição. O território estava destruído. Talvez Davi também tenha chorado, sabe por quê? Por ter sido acusado pelos seus próprios companheiros de ser o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Ele estava sendo acusado de ser o responsável. Já lhe acusaram alguma vez? Já jogaram a culpa em você por algum acontecimento que você sabia que não tinha culpa? Como que você se sentiu? E aliás, uma das coisas que as pessoas gostam mais de fazer é de apontar culpados. Você vê sempre gente arrumando o culpado para todas as situações. O que você menos vê é gente apontando soluções para as situações. Se você é um que apresenta solução para as situações, você é um diferenciado, você é uma diferenciada. Agora, se a pessoa é aquela que sempre aponta o culpado, que sempre aponta um problema, que sempre aponta uma situação difícil, você não é solução, você é problemático, porque você envolve outros no seu problema. E Davi talvez estivesse chorando também por ter sido acusado pelos seus próprios companheiros. Você é o culpado, Davi, é por sua causa que nós estamos desse jeito. Davi também chorou, sabe por quê? Porque quando ele começou a ser culpado, quando ele começou a ser acusado injustamente de ser o responsável por tudo aquilo, o Davi também se sente sozinho, e talvez ele tenha chorado por se sentir sozinho. Chora porque se sentia só, chora porque tinha um monte de gente do lado dele, mas ele se sentia sozinho. E às vezes na vida da gente é assim. A gente está cercado de um monte de gente, a gente está cercado de um monte de pessoas, a gente vive em comunidade, não é em unidade, vive em comunidade, mas não estamos juntos. E Davi chora por tudo isso. Então uma das primeiras coisas que eu aprendo aqui, aprenda a derramar suas lágrimas diante da pessoa certa. Aprenda a derramar as suas lágrimas diante da pessoa que vale a pena você chorar diante dela. E nesse caso aqui, é o caso do Senhor Deus, querido. Seja lá o que for que você esteja vivendo, não interessa o que você esteja vivendo. Mas pastor, parece que o senhor não está ligando. Não é que eu não estou ligando. Eu estou querendo dizer para você que uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender a fazer é levar as nossas lágrimas diante de Deus. Ele vai recolher cada lágrima sua, Ele vai recolher nos seus odres santos, e Ele vai derramar vida, ânimo, força, vigor, vai renovar as suas forças para a caminhada. Aprendamos a chorar diante de Deus. Ele chora diante de Deus. E há coisas nessa vida que são tão tolas que as pessoas ficam chorando, né? Eu me lembro quando era garoto, uma moça que eu namorava terminou o namoro comigo. Eu fui chorar, porque eu achava que ela era tudo na minha vida, e não era. Tanto é que não foi. A gente chorava, às vezes a gente chora por coisa insignificante, por coisa à toa, por coisas que não são dignas de nossas lágrimas. Então eu quero deixar hoje para você, se você está passando um momento difícil, não oculte as suas lágrimas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não disfarce a sua dor como se nada estivesse acontecendo. Vá aos pés do Senhor. E se você tiver alguém, um amigo de Deus, uma amiga de Deus, que é de Deus, que você tem certeza que é de Deus, então você vai lá e busca apoio nessa pessoa, busque uma palavra de orientação dessa pessoa, mas não tenha vergonha de chorar.
chore, lava a tua alma, lava a tua vida, derrame suas lágrimas diante de Deus. A primeira coisa que Davi fez, ele e os seus homens derramaram suas lágrimas, choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eu fico tentando entender, choraram em alta voz. Eu já vi gente chorando em alta voz no hospital, quando recebeu uma notícia. As pessoas reagem das maneiras mais difíceis. Eu já presenciei situações que eu vi um adolescente, me veio à mente agora, um velório que tive que celebrar. O pai tinha 40 e poucos anos, o pai morre de infarto. O pai era o maior companheiro do menino, companheiro de campo de futebol, Douglas. O pai ia para o menino para tudo quanto é lugar para jogar, e de repente o pai tem um infarto. Eu me lembro de ter ido fazer esse velório. Quando eu cheguei, o filho ficou junto ao caixão assim, e o filho começou a chorar em voz alta, dizendo: pai, com quem que eu vou fazer as minhas caminhadas agora? Você imagina eu tendo que falar depois de ver aquela cena. O menino chorou em voz alta diante de todo mundo, e todo mundo chorou com ele, ao ver a dor daquele menino. Querido, não sei qual é a situação, eu não sei qual é o momento, mas eu quero dizer uma coisa: você tem um Deus que enxuga dos seus olhos toda lágrima, um Deus que é poderoso, um Deus que é vivo. Outra coisa que eu percebo está no verso 6. Diz aí: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Davi podia ter morrido naquele dia, e morrido apedrejado, porque estava todo mundo contra ele. Ele era o líder. Ele era o líder. Davi fica profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Você encontra forças renovando o seu ânimo diante de Deus. Se tem uma coisa que eu sei que Deus faz, é renovar o ânimo. Deus renova o ânimo. Davi aqui estava totalmente desanimado, angustiado. Davi estava vivendo um momento, eu penso que um dos piores da sua vida, porque ele viveu muitas situações. Mas Davi estava aqui no fundo do poço. Por quê? Porque perdera sua família, perdera seus bens, e aqueles que antes eram os seus amigos estavam contra ele. Era o fim de linha para ele, era o fim de toda a esperança. Será que podia haver esperança no coração de Davi? Mas Deus, nessa hora, Deus também podia ser questionado nessa hora por Davi. Davi podia questionar Deus acerca da confiança que ele teve em Deus. Assim como nós, alguns acontecimentos da nossa vida, a gente fica perguntando: por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E a gente fica perguntando: por que Deus? Por que Deus? E por que Deus? Mas ao invés de Davi culpar Deus pelo momento que ele estava vivendo, ao invés de Davi arrumar culpados pelo momento que ele estava vivendo, a Bíblia nos diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Outra versão diz que Davi reanimou-se no Senhor, ou seja, ele buscou forças em Deus. Ou seja, querido, Deus, ele responde àquilo que a gente busca. Tem gente que diz assim: eu estou tão desanimada, eu vou parar. Como que você vai se animar parando? Como que você vai chegar a algum resultado parando? Como que você vai chegar a algum resultado não fazendo nada? Quem não faz nada terá um resultado igual a nada. Quem não faz nada vai ter um resultado igual a nada. Vai ter um resultado igual a nada. Mas o Davi não. O Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. O Davi se reanimou no Senhor. E é isso que a gente precisa fazer antes de qualquer desistência na vida. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja me ouvindo, e você está pensando em desistir, pensando em parar, está desanimado. É verdade, gente. O quadro que a gente está vivendo é um quadro desanimador.
É um quadro desanimador mesmo. A gente tem que lutar, a gente tem que lutar contra isso, batalhar contra isso, ir contra todo esse sistema terrível que a gente está vivendo. A gente tem que ir contra. Quando eu falo ir contra o sistema, eu quero que você entenda, ir contra esse sistema de desânimo. Por que a OMS já estava há anos dizendo que o que mais iria matar as pessoas no próximo século era a depressão? Porque eles previam tudo que está acontecendo, gente. Havia uma previsão já. Havia uma previsão de todos esses acontecimentos que nós estamos vivendo. E em nome de Jesus, eu creio no que diz a palavra de Deus. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa vida. Eu creio nisso, que Deus guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. O Senhor nos guiará continuamente e vai fartar nossa alma até em lugares secos e áridos. Eu creio e quero crer nisso a cada dia. Eu quero trazer à minha memória essa promessa da palavra de Deus, para eu me encher de esperança, para eu me encher de vida, para eu me encher de fôlego, para eu me encher de ânimo. Você acha que nesse tempo de pandemia o pastor Ronaldo não se sentiu sozinho? Você acha que nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, não teve momentos que eu falei, meu Deus, e como? Mas olha, gente, o altar, esse lugar aqui, ó, eu gosto de altar, porque é no altar que a gente renova as forças, é no altar que Deus renova a nossa vida, é no altar que Deus nos cura. A Bíblia diz que na congregação dos poderosos Deus assiste. Sabe onde é a congregação dos poderosos? É onde o povo de Deus se reúne. Porque nós não estamos reunidos aqui em nosso nome, nós não estamos aqui reunidos em um nome de ninguém, nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome, no nome que se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, glória. E nós estamos reunidos no nome dEle. É no nome de Jesus. A gente não está reunido em qualquer nome aqui não. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E Davi se fortalece no Senhor, se fortaleça em Deus. Ô pastor, como que Deus fortalece a gente? Como que Deus fortalece a gente? Deus nos fortalece através do relacionamento. Relacionamento. Você se relaciona com Deus a cada dia. Você leva Deus a sério na sua vida. Você leva Deus como Pai, como Senhor, como Salvador. Você leva Deus a sério no seu viver. E à medida que você vai levando Deus a sério no seu viver, Deus também vai levando você a sério. E aí Deus fala, eu vou fortalecer esse cara, eu vou fortalecer essa mulher, eu vou fortalecer esse jovem, eu vou fortalecer esse adolescente, eu vou usar a vida dele, eu vou sarar ele, eu vou curar ele. É isso que Deus faz. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nos animar. Reanime-se em Deus. Não espera ânimo para fazer as coisas não, meu irmão. Tem coisa que a gente tem que fazer às vezes desanimado para o ânimo nos alcançar. Sabe quais são as piores ou as melhores oportunidades que a gente perde? Quando a gente desiste. E aí depois fica reclamando da sorte, da vida. Por que as coisas não me alcançam? É claro, cada vez que o desânimo bate, você cede, você se entrega. É claro, gente, que tem situações desanimadoras. Ou não? Claro que tem. E é tão bacana isso, porque a gente podia usar vários personagens bíblicos para falar sobre isso. Davi aqui é um caso. Davi estava o quê? Estava tremendamente o quê? Angustiado. Davi estava profundamente angustiado. Angústia profunda. Não era uma angustiazinha, era uma angústia profunda. Não era alguma coisa que não deu certo, alguma coisa à toa que não deu certo. Ele estava numa angústia profunda. Mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Verso 8 também me ensina outra coisa. Olha como Davi encontrou forças. E ele perguntou ao Senhor, no verso 8: devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Que coisa bacana, gente. Que soldado era Davi. Soldado que não desertava. Soldado que dava vida, não importa.
nem que eu morra pela causa, mas eu dei minha vida. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Davi busca a direção de Deus. Davi, no meio de tudo aquilo, ele não sabia o que fazer. Porque na hora do desespero a gente pensa num monte de coisa que pode fazer. Pensa ou não pensa? Pensa. A gente fica tão desesperado que a gente quer dar tiro para todo lado. E nessa de dar tiro para todo lado, a gente pode ferir alguém que esteja do nosso lado. E Davi, Davi faz diferente. Ele para buscar a direção do Senhor acerca da sua própria catástrofe. Ele busca a Deus em relação a tudo aquilo. E no momento que ele busca a Deus, Deus dá a ele uma resposta positiva e animadora. Ele pergunta para Deus: Deus, eu vou lá, eu vou lá, eu vou guerrear, eu vou lutar, eu vou ou não vou, devo ou não devo ir? E aí Deus falou: vai, guerreia. Tem hora, meu irmão, que Deus fala para você ficar paradinho, sossegado, só para ver os acontecimentos. E tem hora que Ele manda você ir para a luta. Tem hora que Deus vai dizer para você: fica quietinho na sua, que eu vou fazer um grande livramento. Mas tem hora que Deus vai falar para você: ei, sai andando aí, porque eu vou abrir porta para você. E cada porta que eu abrir, entra por ela, porque eu vou abençoar você. Mas tem hora que você fica quieto, não tem o que fazer, não tem o que falar. Por isso que a gente tem que buscar a Deus para as decisões da vida. É muita pressão, gente. Tem pressão de todo lado, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. É pressão de todo lado. É gente que quer resposta pronta. Gente que te pergunta alguma coisa e quer que você responda logo para ela. É muita pressão. E Davi estava aqui, precisava de quê? De direção de Deus. Precisava de direção de Deus. E aí ele vai encontrando forças buscando a direção de Deus. Quando você busca a direção de Deus, você começa a ser fortalecido na direção dele. Quando você está na direção de Deus, a força te alcança. Quando você caminha na direção de Deus, a força vai te alcançando, o poder de Deus vai te alcançando, a alegria de Deus vai te alcançando, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardando o seu coração. Sabe quando você é uma pessoa que prioriza Deus, que prioriza aquilo que Deus quer para você, você prioriza a vontade de Deus. E eu falo para você, Deus não vai querer nada ruim para você não, meu irmão. Um dia um cara falou para mim: Deus mandou eu para uma fria. Não foi Deus, não, foi o diabo, e você achou que é Deus. Deus não manda você para uma fria não, rapaz. Qual é o pai que vai mandar o filho para uma fria? Se você que é mau, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então é simples de entender. Pode parecer complicado, mas o que Davi fez foi simplesmente parar no meio do caos. Parou no meio do caos e falou: Deus, fala comigo. O Senhor sabe que eu estou querendo fazer um monte de coisa, mas o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que eu preciso fazer agora. Eu estou angustiado, meu coração está pesado. Senhor, vem, me dá direção, Pai. Sabe o que é isso? É relacionamento que muitas pessoas vão perdendo no decorrer da vida. Vão se acostumando com a vidinha de igreja, vão se acostumando com culto online. Deixa eu te dizer, tem muita gente que vai se acostumando com tudo. Gente, nada substitui. Você sempre me ouviu dizendo isso. Isso daqui que nós estamos fazendo hoje está bem, está alcançando os filhos de Deus. Mas culto online é para alcançar aquele que não tem Jesus. Não é para crente. Crente tem que estar na casa do Pai. O momento, tudo bem, nós vamos passar esse momento. O que nós não podemos é perder o prazer. Os crentes lá na época na época de Atos, você imagina se a gente tivesse uma perseguição. Você já parou para pensar nisso? Raciocina um pouco comigo. Imagine que se nós estivéssemos vivendo uma perseguição ferrenha, dura, absurda, como os nossos irmãos nos países comunistas passam. Os cultos são cultos às escondidas. E eles buscam direção de Deus. Deus, como que o Senhor vai nos guiar? Deus, como que o Senhor vai nos dirigir? Nada substitui isso aqui, esse momento nosso aqui.
a gente não pode se abraçar, a gente, quer dizer, estão dizendo que não pode, né? Que a gente não pode se abraçar, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando a gente está aqui, a gente olha um no olho do outro e a gente passa força através do nosso olhar. Como é bom estar aqui, gente. Eu não deixei de estar no templo nenhum, porque eu já estou aqui sempre, né? Aliás, eu estou intocado dentro de templo desde 15 anos. E uma das coisas que eu quero e peço de Deus, Deus, eu não quero perder a capacidade de lhe ouvir, de escutar a tua direção, de ouvir o Senhor dizer a mim: Ronaldo, esse é o caminho, anda por ele. Davi busca a direção de Deus. Davi busca a direção. Ainda que as coisas não estivessem indo bem, ele para ouvir o conselho de Deus. Ei, antes de parar as coisas, busque conselho de Deus. Para de fazer as coisas como você pensa que deve fazer. E por favor, em nome de Jesus, pare um pouco e escute o Senhor falar ao seu coração. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Escute Deus. E para encerrar minha fala, outra coisa que eu aprendo aqui com ele, você pode ver aí, do verso 17 ao verso 19, diz assim, ó: no dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando absolutamente nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas e todos os seus homens e todas as coisas, grandes e pequenas, que os amalequitas haviam tomado. O que Deus havia falado para ele? Pode perseguir os inimigos. Pode ir lá. Pode ir lá que você vai ver o que eu vou fazer. Olha a bênção de ouvir a voz de Deus. Sabe, se você está diante de um empreendimento, diante de uma decisão, se você está diante de um momento que você precisa decidir, ei, deixa Deus falar no teu coração. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Deus pode falar com você de várias maneiras. Deus não está engessado. Deus não é engessado. Eu posso ser engessado, agora Deus não é engessado. Deus pode falar conosco de várias maneiras. Deus pode falar conosco através das circunstâncias. Deus pode falar conosco através de alguém que a gente julgue menos importante para a nossa vida. Deus pode fazer isso. Irmãos, como é importante buscar a direção de Deus. Posso contar uma história para vocês? Vocês me permitem? É um testemunho isso. Teve um dia que eu cheguei aqui na igreja. O Raimundo está aqui. E o Raimundo sabe disso. O Raimundo me viu ali no carro. O Raimundo foi até mim. Ele percebeu que eu estava muito triste aquele dia. Estava mesmo, triste, com várias situações, sim, como qualquer um outro que se chateia por situações. Eu estava muito chateado aquele dia. Aliás, eram coisas que vinham me chateando. E aquele dia foi o boom. Aquele dia eu fiquei mal. E como sempre, eu vinha sempre para o altar de Deus. Aquele dia o Raimundo veio, me viu, se preocupou comigo, é um grande amigo ele. E aí eu abri meu coração para ele. Falei um monte de coisa para ele. Desabafei assim. É amigo. Para amigo a gente desabafa. Ele me entende. Aí desabafei. Aí falei para ele, falei, olha, vou parar com tudo. Chega, para mim deu. Aí ele, você está muito angustiado, né? Eu falei, tô. Mas ainda assim eu quero a direção de Deus para minha vida. Eu quero que Deus me fale alguma coisa. Sabe quando você acorda pela manhã e você olha para você mesmo, você diz, poxa, será que esse que está no espelho sou eu? Eu comecei a ter dúvidas assim sobre coisas que eu decidi para minha vida. E aí o que eu fiz? O Raimundo me orientou, pastor, você precisa orar. Olha que conselho, você precisa orar hoje.
falei, amém. Aí ele falou para mim, ó, tem um lugar, tem uns irmãos lá, eu gosto de orar com eles, o senhor não quer ir lá? Eu falei, eu vou. Aí ele me deu o endereço do lugar. Aí eu fui, aqui em Poá. Aí fui. Mas antes de ir para lá, sabe o que eu fui? Eu fui para casa, coloquei uma bermuda, botei um tênis, coloquei uma camisa do Barcelona e fui para lá disfarçado. Porque se eu fosse com a Bíblia debaixo do braço, esse cara é crente. Tudo que eu parecia aquele dia era que eu não era crente, me disfarcei. Só não mudei o vocabulário. Devia ter chegado lá e, mano, quero oração, velho. Devia ter falado isso. Mas eu não fiz isso. Cheguei no lugar, passei com o meu carro, vi onde era o lugar, parei o carro longe e fui na caminhada para lá. De bermuda, de tênis e camisa do Barcelona. Aí cheguei e falei que... Cheguei lá, a pessoa me atendeu, falou, queria receber uma oração, disseram que vocês oram aqui. Aí uma senhorinha, de cabelo branquinho, coquinho assim, uma senhorinha, eu vou ver se a nossa irmã pode te receber. Aí a mulher era pastora da igreja. Aí fui lá, ela pediu para eu entrar. Aí ela estava sentadinha, uma senhorinha simples. Aí ela me olhou, e eu daquele jeitão, disfarçado, né? Aí ela falou, olhou para mim e falou assim, eu não sei ler muito bem não. E eu quieto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Ele falou para mim, ela falou, em Jeremias capítulo 1. Aí eu peguei a Bíblia para ela, abri em Jeremias capítulo 1. Essa mulher de olho fechado nem olhava para mim. Não adiantou nada de disfarçado. Ela não olhava para mim mesmo. Ela nem olhou na minha cara. Ela falou, abre Jeremias capítulo 1, verso de número 4. Vai lendo aí para mim. Aí eu falei, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei para profeta das nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Porém o Senhor me disse, não diga que é muito jovem. E a mulher falou, para. Aí eu parei. Pastor, o que o senhor veio fazer aqui? Meus irmãos, eu comecei a chorar diante daquela mulher. Pastor, o que o senhor veio fazer aqui? Deus está me dizendo que tu é pastor. Aí eu falei para ela, mãe, eu estou tremendamente angustiado. Estou muito angustiado. Aquela senhorinha me abraçou, orou por mim. E ela perguntou para mim, por que você veio com essa roupa? Essa roupa não é roupa de pastor. Eu falei, não é roupa de pastor não. Eu vim disfarçado, irmão. Porque eu não queria dar na cara que eu sou alguma coisa. Porque na verdade, é isso que eu estou vivendo. E aí ela me deu uma palavra de Deus de direção. E sabe o que Deus falou para mim? Aguenta firme. Aguenta firme. Talvez seja o que Deus está falando para você hoje. Aguenta firme. Eu te formei, eu te conheci desde o ventre da sua mãe. Aguenta firme. Aguenta firme que enquanto você estiver aí firme, eu vou falar com você, eu vou direcionar você, eu vou levantar você, eu vou guiar você, eu vou fortalecer você, eu vou sarar você, eu vou curar você e por fim eu vou ter você em meus braços. O Davi, ele passa por tudo aquilo. Ele vê a vitória de Deus se estabelecer. Agora por que ele vê a vitória de Deus se estabelecer? Porque ele luta para mudar o cenário. Por que você acha que eu me disfarcei? Por que você acha que eu botei uma bermuda, uma camisa do Barcelona e fui todo disfarçado lá para tentar fazer algum bem para mim mesmo? Porque se você não lutar em prol de você, ninguém lutará por você.
Se você não aprender a lutar por você, a lutar pelas coisas que você sonha, que você acredita, por aquilo que você traz dentro de você, ninguém vai fazer isso por você. Para de criar expectativas que vão te chatear, te frustrar. Tem hora na vida que a gente tem que fazer isso, gente. Sabe por que Davi viu aqui? Deus disse que a vitória era certa, mas eles teriam que batalhar. Deus disse: eu vou abençoar vocês, mas vocês vão ter que buscar. Eu vou fazer maravilhas, mas vocês terão que fazer alguma coisa. Deus, Ele te deu 2 pernas, 2 mãos, 2 olhos, 2 ouvidos. Deus, Ele te deu tudo que é necessário para você ir, para você perseguir. Persiga-os e é certo que você os alcançará, Davi. Ninguém reverte situações de braços cruzados, ninguém. Você tem que viver um santo incômodo na sua vida. Santo incômodo. Ninguém realiza mudança efetiva sem batalha. Tem batalha. Tem batalha, tem batalha. Davi atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Davi lutou de manhã até a tardezinha, e guerreou, e lutou, e batalhou, e foi para cima, e vai, e Deus é com ele, e Deus faz maravilhas. Qual é o cenário que você precisa mudar? Qual é o cenário que você precisa mudar? Pelo que você precisa batalhar? É verdade. Ainda ontem eu conversava com a Neuma. Nós iniciamos o nosso ano com 12 dias de vitória para um ano abençoado. 12 dias de vitória para um ano abençoado. Quem de nós que não fez o projeto? Que não fez aquele projeto, lembra que nós colocamos no papel e oramos por eles? Nós não fizemos isso? Ontem eu conversava com a Neuma, a gente conversando, e aí eu falei para ela: Neuma, ainda bem que nós fizemos projetos. Eu prefiro morrer com projetos empilhados do que morrer sem projeto. Eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um lugar que eu queira chegar. Eu tenho que ter esse lugar. Eu quero chegar lá, é lá que eu quero chegar, é lá que eu quero deixar minha marca, é lá que eu quero chegar, é lá que eu quero, é lá que eu quero, é lá que eu quero, e é lá que eu vou chegar. Quando você não tem um lugar para chegar, você não tem motivo para viver. Tem que ter um lugar para chegar. Você tem que ter um lugar para chegar, você tem que ter algo para fazer. E é isso que vai fazer você levantar. O que falta em muita gente às vezes é isso. É esse lugar para chegar. É o lugar para chegar. Você encontra forças para continuar quando você luta para mudar o cenário. Lute para mudar o cenário. Como igreja, a gente já viveu várias coisas. Quando nós mudamos da Glicério para Felício de Camargo, como igreja, eu me lembro que na Glicério nós tínhamos 250 cadeiras, 260 cadeiras. Quando a gente foi para Felício de Camargo, nós tínhamos 700 cadeiras. E eu lembro de uma pessoa que chegou em mim e falou assim: Pastor Ronaldo, o salão era grande, né? Tinha 1000 metros de área. E aí a gente colocou as cadeiras, ficou cheio de cadeira o salão, ficou bonito. Uma mulher chegou em mim e falou assim: Pastor Ronaldo, para que tanta cadeira? Nós nem temos gente para isso. Eu falei para ela: tudo para os seus familiares se salvar. Só sua família se converter, todo mundo vai encher essa igreja. Vamos lutar para salvar sua família? Vamos lutar para ganhar tua família para Jesus? A mulher olhou para mim: é mesmo, né, pastor? Eu nunca pensei nisso. Eu falei: então começa a pensar.
Nós temos um objetivo: salvar sua família, salvar sua casa. Por isso que está cheio de cadeira aqui, para todos os parentes da senhora sentar aqui. O pastor, o senhor ficou nervoso com a pergunta dela? Quase. Não fiquei nervoso não. Mas é assim, irmãos. Gente para dizer, cadê o povo? Agora gente para buscar o povo. Gente para dizer, isso é muito para você, está cheio. Agora gente para reconhecer a luta que você fez para conquistar o que conquistou, pouca gente. É a vida da gente. Vamos ficar de pé. Qual é a sua Ziklag? Qual é a sua Ziklag? Qual é a cidade que saquearam? Curva a sua cabeça. Qual é o cenário que você está vivendo? Qual é o cenário que você está vivendo? Qual lugar que você quer chegar? O Davi não queria ter passado por aquilo que ele passou. A gente não quer passar por coisa ruim na vida. A gente não quer passar por nada que seja ruim na vida. A gente não quer. É natural. É normal. Mas às vezes a gente passa. E quando a gente passa, a gente tem que ter ações concretas, sólidas. Davi se sentiu completamente impotente naquela situação, mas ele reagiu diante delas. Ele reagiu. E como que ele reagiu? Ele reagiu derramando suas lágrimas diante de Deus. Ele reagiu buscando ânimo diante de Deus. Ele reagiu buscando a direção de Deus. E ele reagiu lutando para que o cenário fosse transformado. Essa manhã Deus está chamando você. Deus está falando, eu quero reformular sua vida.